Irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus. Irmãos, estou aqui no monte, irmãos, aleluia, orando, pela minha vida. Aí o Senhor me direcionou a abrir esse vídeo, eu não sabia qual palavra, eu ia entregar para os irmãos, aleluia. Mas o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, aleluia. E essa mensagem, irmãos, aleluia, que o Senhor colocou em meu coração, aleluia, é algo, irmãos, que muitas das vezes não entendemos. Aleluia, glória a Deus. Porque que o Senhor não responde às nossas perguntas. Aleluia, mas o Senhor falou em meu coração, irmãos. Tocou meu coração, o Espírito Santo, me direcionando. Que muitas das vezes Ele não responde às nossas perguntas. Não são todas as perguntas. Algumas Ele responde e outras Ele já não responde. Aleluia. Acho que Ele não responder, irmãos, é porque em breve as respostas serão mudadas. Aleluia. Quando nós estamos perto, de receber algo, aleluia, o Senhor sempre nos entrega, aleluia, para nos surpreender, aleluia, em meio às nossas impossibilidades. Então, há impossibilidade no qual, aleluia, o Senhor vai responder, aleluia, nos mostrando, não vai nos responder falando, aleluia, aí nós vamos entender, aleluia, o Senhor não me respondeu, aleluia, as minhas indagações, porque as respostas iam ser mudadas, aleluia, Eu não sei, irmãos, eu também não estou entendendo exatamente o mistério, aleluia, mas o Senhor me direciona, irmãos, aleluia, que o mistério, aleluia, apontando, aleluia, que vai vir mudanças, até em relação às nossas perguntas serão mudadas, então, logo que nossas perguntas são mudadas, as respostas também são, aleluia, então, por isso que o Senhor há algumas indagações na qual Ele não está respondendo, porque em breve nossas perguntas mudarão e automaticamente, irmãos, por consequência, aleluia, digamos assim, as respostas também. Então, em breve o Senhor não vai nos responder nos falando, aleluia, nem nos revelando agora, aleluia, com algo exato, mas Ele vai nos mostrar algo exato. Aleluia, lembrando, irmãos, que o Senhor, aleluia, não falou para o povo, aleluia, Ele não falou para Moisés, aleluia, que estava ali direcionando o povo, que tinha um contato direto com Deus, face a face, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele não revelou a Moisés que ia abrir o mar, aleluia, Ele não, aleluia, respondeu a Moisés, aleluia, olha Moisés, fica tranquilo, tá? Porque logo adiante vai ter o mar, o exército inimigo vai estar atrás, aleluia, o mar à frente, impossibilitando vocês de avançar, aleluia, glória a Deus, mas, aleluia, eu vou abrir o mar e você vai ficar tudo bem, vocês vão passar, eu vou aniquilar os inimigos, tá? Quando eles tentarem atravessar o caminho que eu abri para vocês, ele não, aleluia, respondeu, a Moisés, aleluia, lembrando que Moisés também não ficou questionando, mas o povo sempre murmurando, é a mesma coisa que questionar, Moisés apenas conduziu o povo àquele deserto, aleluia, onde o Senhor não deixou faltar alimento, aleluia, não deixou faltar sombra, aleluia, abençoou até as vestes daquele povo, os calçados, aleluia, glória a Deus, o povo tinha um outro caminho, mas o Senhor não vai para esse caminho mais difícil, e é muito difícil, irmãos, quando o Senhor nos diz, poxa, não vai para esse caminho não, aleluia, glória a Deus, vai para o caminho, aleluia, que eu estou te direcionando. Aí os irmãos começam a ver aquela dificuldade, poxa, aquele caminho ali parecia ser mais fácil, parecia ser mais assim, amigável, digamos assim, e aí deparamos ainda, poxa, além de ser um caminho ainda mais difícil, ainda tem esse mar, essa impossibilidade aqui, aleluia, e deparamos ali, aleluia, sem, aleluia, entender por que o Senhor nos direcionou a algo, a alguém, a uma situação na qual a gente não consegue, aleluia, existe uma barreira na qual a gente não pode avançar, então a gente questiona a Deus, aleluia, por que Ele nos indicou a um caminho de impossibilidade, aleluia, porque
pelo menos o outro aparentava ter uma certa possibilidade, esse não aparenta ter possibilidade nenhuma. A gente perdeu aquele que aparentava ter uma certa possibilidade, né, para obedecer ao Senhor em um caminho mais difícil, no qual a gente está se deparando sem possibilidade nenhuma de avançar. Mas o Senhor colocou em meu coração, irmãos, algo que eu nem sabia que ia falar. Aleluia. Quem vai fazer o impossível é Deus. Aleluia. Realmente não é possível para o irmão, não é possível para a irmã, não é possível para mim. Realmente foi o caminho mais difícil que o Senhor fez, né? O caminho mais demorado, o caminho mais difícil que Ele está me fazendo percorrer. Aleluia. E eu estou me deparando com um exército, né? O irmão, a irmã se deparando aí com um exército inimigo, perseguindo, insistindo em perseguir, insistindo, né, em levantar, né, irmãos, a língua que se bate para nos amaldiçoar, né, aleluia, glória a Deus, mas estou me vendo aqui em frente ao mar, num mar de impossibilidades para mim, Marcela, fazer alguma coisa, porque era impossível para Moisés, aleluia, que não foi, aleluia, revelado para ele que iria ver esse mar, né? Aleluia, foi revelado para ele o caminho, né? Foi direcionado para ele o caminho, aleluia, mas não foi falado para ele que ia ter essa impossibilidade, né, a ele, né, como ser humano. Aleluia, só foi direcionado o caminho para Moisés foi direcionado, mas que ele ia se deparar com essa dificuldade, aleluia, não foi direcionado. Aleluia, tão pouco que o Senhor é operar com um milagre. Aleluia. Assim como, aleluia, glória a Deus, né? O Senhor, aleluia, não respondeu, aleluia, a indagação de Moisés, né? Porque o povo questionou por que me trouxe a esse caminho. Aleluia. Além de não ter sido revelado, o Senhor também não respondeu ao povo. Por que me trouxe esse caminho? Porque é impossível, aleluia, nós passarmos por ele. Aleluia. Então, se é impossível nós passarmos por ele, porque o Senhor nos direcionou, e aí veio a pergunta: por que o Senhor nos trouxe aqui? Aleluia. Então, irmãos, estamos vivendo uma situação na qual foi direcionado para nós este caminho, aleluia, na qual, aleluia, nós estamos questionando porque estamos, aleluia, diante dessa dificuldade ao Senhor e não temos resposta, mas temos ali uma, aleluia, glória a Deus, uma confirmação de direção ao Senhor, porque clamas a mim, aleluia. Toca nessas águas, aleluia, né? Diga ao povo que marche, aleluia, porque essa peleja é minha, aleluia, aleluia. Então, aleluia, que nós viemos o que é obedecer, aleluia, a continuar na nossa posição, a tocar nessas águas. O que significa, irmão, tocar nessas águas? Na nossa situação, somos Moisés, aleluia, mas é a palavra do Senhor, aleluia, toda a revelação tem que ter a base na palavra do Senhor. E o que o Senhor, o Espírito Santo, está me direcionando. Aleluia, glória a Deus, que eu não sabia, né? Que eu não estava entendendo, porque eu estava perguntando, não estava tendo resposta. Aleluia. Primeiro, que o Senhor nos direcionou sim ao caminho mais difícil. Segundo, que nós estamos questionando, aleluia, e não estamos entendendo porque não temos resposta. Aleluia. Mas terceiro, o Senhor está falando para nós tocarmos nessa água, porque quem vai fazer o milagre é Ele. O que o Senhor está, aleluia, nos direcionando, irmãos, é para que a gente, aleluia, entregue a Ele, porque quando Moisés obedeceu e tocou naquele mar, ele estava entregando para o Deus do impossível operar. Então a ordem é: entregue a mim, porque quem vai operar o impossível sou eu. Eu direcionei, aleluia, e hoje você me questiona. Não te responderei como você quer, mas te mostrarei a minha glória. Entregue a mim, assim diz o Senhor. Fique na paz de Jesus. Medite nessa palavra, irmãos, aleluia, né, que se encontra em Êxodo, aleluia, no Senhor ali, abrindo o mar para o povo passar, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Aleluia. Medite nessa palavra, aleluia, e receba um milagre, porque hoje o Senhor está operando com um milagre, no qual o irmão não vai ter teve a resposta, a direção, mas não vai ter a resposta
como acha que vai vir, mas vai ver a glória de Deus. Assim o Senhor diz. Aleluia, eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém.